Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. Sempre a nossa proposta é trazer um tema da atualidade para a discussão, com a presença de professores, pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul e também de alunos dos nossos cursos. Vamos à discussão, à proposta de aprofundamento de tema de hoje. No dia 20 de setembro de 1835, começava a Revolução Farroupilha. Por 10 anos, os gaúchos formaram a República Rio-Grandense. Em 1947, um grupo de jovens, liderados por João Carlos Dávila Paixão Cortes, iniciou um movimento que enaltecia os valores da terra e os heróis farroupilhas. Criou-se então a Ronda Farroupilha, que deu origem à Semana Farroupilha. Mas até que ponto essa história não é invenção do mito do gaúcho? O que há realmente de verdade na história do Rio Grande do Sul? Esta é a discussão do Teorema de hoje. Boa proposta de discussão e para tanto nós contamos com a presença da professora Deise Lang, da área de História, pesquisadora também, está aqui conosco. Bem-vinda, professora Deise, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. E compõe a nossa banca de acadêmicos, representando a área da filosofia, temos o Fabiano Gasperini. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. A Paula Prado Machado de Faria, que é estudante de letras. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Hoje, pela proposta nossa e até construída junto com a professora Deise, vamos começar com nossos estudantes. Essa questão das comemorações da data Farroupilha, da Revolução Farroupilha, do tradicionalismo que temos no Rio Grande do Sul, o que vocês trazem como uma questão para debatermos, que é importante a gente analisar, discutir, a partir das áreas de estudo de vocês? Fabiano, da filosofia. Bom, a filosofia é um baita problema, porque... Em si já é um problema. Em si já é um problema, porque Bom problema. Ela te faz pensar. Sim. E no te fazer pensar, ela te joga sempre contra muros. E esses muros ou tu escala e pula, ou tu abres uma passagem, ou tu acompanha aquela construção até o fim dos tempos, né? Sim. E eu acho que acho que a questão do nosso tradicionalismo, que para mim é de suma importância, é a questão da tradição. Acho que a tradição é um dos maiores problemas. A professora Deise vai pegar pesado aí, né? Fabiano? Por que, Fabiano? Porque a tradição, ela te prende, é na tradição que a gente se reconhece, que o homem se reconhece. Sim. E esse se reconhecer, a tradição em si, ela te tira a capacidade de criar, de eleger algo novo. Então ela tem uma contradição. Se de um lado te identifica, uma espécie de memória, etc., de outro ela te prende. Sim, porque ela faz parte. A tradição está na história. Uhum. E, enfim, eu trato de uma filosofia do século XX, Heidegger ou Gadamer, né? Eu acho que essa é a minha intenção aqui, né? Certo. Mas, Jacó, a questão da tradição em Heidegger, ele coloca que ela deve ser destruída. Sim. E aí que a professora tu pode deixa nos auxiliar um pouquinho, né? Tá bem. Paula, tua contribuição, a visão a partir de letras nessa questão nossa da tradição, do mito do gaúcho, assim por diante. O orgulho gaúcho, na literatura, ele basicamente está relacionado com a bagagem histórica e com o espírito tradicionalista que é passado de geração por meio dos livros literários. Então, assim, a literatura, ela vem a consolidar essa cultura do Rio Grande do Sul e também vem a fortalecer e a criar esse imaginário do mito do gaúcho herói, né? Então, principalmente nas obras do século XIX, então nós vamos ver um gaúcho representado no mito, herói. Então, nós vamos ter personagens épicos que vão representar esse povo gaúcho. Então, um exemplo, né, que nós podemos ver é na obra do Simões Lopes Neto. Num conto, por exemplo, o 300 Onças, a questão da representação do gaúcho herói, que ele, ao invés, ele prefere tirar a própria vida, ao invés de perder a sua honra perante o patrão.
Ok. Professora Deise, a partir dessas colocações iniciais dos nossos convidados, nossos acadêmicos, como é que a senhora desenvolve? A partir da tradição, a partir do mito, enfim, tudo junto? A própria pergunta do programa, né? O que é verdade nessa história? Achei tão difícil responder. Até porque a história é um processo sempre em construção, né? Então, de acordo com o contexto, nós vamos construindo novas verdades, porque à luz dos novos contextos, novos questionamentos se faz a história, né? Quanto à questão da tradição, concordo com o colega, realmente a tradição ela é uma tradição que solidifica determinados valores e determinados feitos, né, a um passado que, de acordo com a documentação, ele não existiu, né? E a própria colega, quando ela cita o Simões Lopes Neto, quando ele publica essa obra, né, ela é totalmente recusada pela sociedade, né? Dizendo que aquele personagem que ele está enaltecendo não fazia parte, né? Ou não era o personagem idealizado pelo governo positivista da época. Então, o que tem a história não tem bom nem ruim, ela é um processo, né? Então, o que a gente observa é que o mito, né, ele solidifica esses determinados valores que não tem nada a ver com o personagem, como se o gaúcho surgisse a partir da Revolução Farroupilha. O gaúcho surge, né, num território de fronteira e já tem determinadas caracterizações a esse personagem desde o século XVI, né? E não é esse personagem idealizado. É bandido, é marginal, né? É exatamente por ele ser um elemento mestiço e a sociedade hierarquizada e completamente preconceituosa. Ele é discriminado. Ele então. é discriminado. E a literatura ajuda, historicamente, a colocá-lo numa outra posição, então? É que a literatura no Rio Grande do Sul ela já surge muito defasada. Ela começa em 1868 com a fundação do Partenon Literário. E esse Partenon Literário, esse grupo, através do Polinário Porto Alegre, eles resolvem, né, identificar, assim, afinal, onde é que está a nossa formação, né? E nos primeiros tempos, de 1868 até 1877, o personagem não é o gaúcho, é o monarca das coxilhas, é o bom campeiro. Só em 77, com a obra do Oliveira Belo, com a obra Os Farrapos, que ele vai dizer que o monarca e o bom campeiro é o gaúcho, em resposta à obra do José de Alencar, O Gaúcho. Quando a professora Deise falava em documentação, por favor, se vocês querem intervir, ainda temos um tempinho no primeiro bloco. O que entendemos por documentação? São documentos oficiais mesmo ou outros documentos que existem, não necessariamente oficiais? Como na própria Revolução Farroupilha nós tínhamos 8 escolas no Rio Grande do Sul e só uma funcionava, e a gente tem uma sociedade lusa, né, e luso-brasileira, em que a educação não era valor, né? As próprias letras no Rio Grande do Sul elas são muito atrasadas, né? Então, o que a gente tem, né, de documentação para ter uma ideia do Rio Grande do Sul, a gente tem a documentação oficial, né? E, basicamente, os cronistas que passaram por aqui, que são os viajantes estrangeiros. Então, a gente tem cronistas que passaram por aqui desde o século XVIII, né? Desde as comissões de demarcação, e que a gente já tem os primeiros relatos, principalmente do Félix de Azara, que vai falar desse personagem gaúcho, né? Augusto Saint-Hilaire, né? Sim, aí no século XIX, o Saint-Hilaire, Nicolau Dreis, Arsène Isabelle, né? E todos eles vão traçar um outro perfil que não é o idealizado pela literatura. Paula, queres intervir? Mais alguma questão? Ainda em relação ao que a professora Deise, né, está comentando aqui conosco, a literatura também vem a enfatizar essa ideia do monarca das coxilhas e o passado heróico desse gaúcho, né? Então, na literatura, nós vamos ver o personagem Capitão Rodrigo Cambará, na trilogia O Tempo e o Vento, né, de Érico Veríssimo, em que o Capitão Rodrigo ele vai atender a todas essas características do gaúcho herói. Aquele homem valente, destemido, corajoso, né, até galanteador, né? Então, a literatura vem a fortalecer
esse mito e auxiliar na construção da cultura, né, no Rio Grande do Sul a partir desse mito, né, do gaúcho herói. Mas o mais interessante é que os valores desse mito de honra, de liberdade, né, de valentia, é presente em qualquer mito do herói. Não é específico. Exatamente. Se cabe essa intervenção. Pois não. A questão do mito é bem isso. A mitologia grega, em qualquer cultura, ela deve talhar o seu povo, a sua comunidade, a receber esses valores, mas receber os valores bons, né? É saber atualizar o nosso ser atual, a nossa situação de povo atual. Então, tu pegas o mito e colocas ele para o futuro, projeta ele para o futuro. É como se fossem atributos específicos do nosso caráter, né? Isso. Só que caráter a gente tem, a gente não precisa inventar. É bem isso, da cultura, da família, da educação, de um povo, claro. E o papel desse mito, o que ele, digamos, trouxe para a nossa cultura, esse mito do gaúcho, Deise? Ele é constantemente reinterpretado, né? Creio que hoje, em função de toda esses festejos que se faz, mostra assim, meio a situação atual da nossa sociedade, carente de uma identidade, né? Então, como ela não sabe muito bem o que ela é, né? Sim, porque no fundo estamos nos perguntando quem somos, né? Isso vem um pouco nos confortar, né? Nos mostrando uma história de muita guerra, mas ao mesmo tempo de muita valentia, que isso aqui foi conquistado palmo a palmo. Entretanto, não é bem assim. Né? Não é bem assim. O que é verdade na história do Rio Grande do Sul, principalmente quando estamos no tempo das comemorações da data farroupilha? Professora Deise, a senhora tem um trecho aí ilustrativo para nos apresentar do que é mesmo? É uma página da história importante? Sim, aqui nós temos nas coleções do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul a documentação toda da Revolução Farroupilha. E o documento que então é assinada a paz aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, a anistia, né? O nosso império, a gente volta, né, então, à ordem, ou seja, à autoridade do Dom Pedro. E no final do trecho da anistia, diz assim, né, uma só vontade nos una, né, maldição eterna a quem ousar recordar-se das nossas dissensões passadas. União e tranquilidade seja de hoje em diante a nossa divisa. O que significa isso, além, claro, das expressões já ditas? Que houve um ato de rebeldia na província, né? Ou seja, a elite, né, ela se dividiu, a elite latifundiária se dividiu e por questões políticas elas resolveram se separar do restante do império. Só que a história e muitas vezes as comemorações passam a ideia que todo o Rio Grande se uniu. A gente tem um grupo de 3.000 pessoas que cada vez começa a diminuir mais ao longo do período farroupilha e que de adesão a esse movimento, né? E quando eles recebem a anistia, eles vão receber não só os seus antigos postos políticos, eles vão receber todo o mal, né? Ou seja, todas as perdas nas suas propriedades, terras, gado, escravos, e sem ser mais perseguidos politicamente, né? É como se eles tivessem brincado um tempo, né, de matar, né, de todos os atos de violência que tem na Revolução Farroupilha, que a gente vê atos de degola, de enforcamento, de fuzilamento, né? Tudo isso é perdoado, né? Onde quem mais sofreu realmente são os escravos, os pobres, né? Que são mobilizados para essa guerra. Pois não, alguma contribuição aí importante que vocês vejam? Até pegando essa história, voltando à questão da tradição que tu levantavas bem no início, Fabiano, aquele papel de identidade, mas ao mesmo tempo que não nos permite avançar. Você acha que hoje, por ter tanta comemoração, por ter tanta recordação, o tradicionalismo, de certa forma, também nos prejudica? Se de um lado nos ajuda, de outro nos prejudica em termos culturais, em termos de avançar as ideias, alguma coisa assim ou não? A professora Deise vai gostar, porque eu acredito que todos os ismos se transformem em problemas, tradicionalismo, enfim.
Mas a tradição em si, claro que se tem que ver o lado bom e o lado ruim das coisas. O momento histórico, o momento universal, o que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, na França, vem acontecer aqui no nosso mundo. E o nosso mundo era tão pequeno, de pessoas, era de uma, enfim, dessa burguesia campesina, né? E que produzia essa sensação de que o todo entrou em comum acordo para uma guerra contra o governo central. Mas a questão são os pequenos fatos que ocorrem aí, o lado da monarquia, que já não era mais aceita de certa maneira, porque em 1822, logo aí se deu, né? Vem todo, até o professor pode falar melhor que eu, mas com a Revolução, esses pensamentos acredito, de início de, eu não sei se vem antes da Revolução ou pós, né, Daisy? Mas a questão da Constituição, de um povo eleger o seu governante, tudo isso vem, acredito que também pela burguesia, mas do pensamento de Rousseau, Montesquieu, e se veio por parte da burguesia, enfim, né? Esse é o lado que o nosso Estado tem a passar, né? Pois não. Paula, a questão da literatura, se de um lado também contribuiu decisivamente para a construção de um mito, você disse que ela também, de certa forma, pode desconstruir esse mito. Isso ocorre? Na literatura, começa a haver uma desconstrução desse mito do gaúcho herói, que na verdade esse gaúcho ele não seria real, pois nem sempre o gaúcho vai ser valente e corajoso. Então, por exemplo, na trilogia do Gaúcho a Pé, do Ciro Martins, uma obra mais contemporânea, esse gaúcho vai ser apresentado de forma mais real. Então, dessa forma, o gaúcho ele sai da zona rural e vai para a zona urbana. Ele não está mais acompanhado do seu velho amigo, o cavalo. O gaúcho está a pé. O gaúcho ele vai ter que arrumar uma forma de sustentar a sua família. E muitas vezes ele acaba até roubando, até sendo preso por isso, né? Então, a história a história do Rio Grande do Sul, ele está muito presente na literatura e a literatura vem a consolidar, né, de uma certa forma, esse mito do gaúcho herói, como também na desmistificação. Mais contemporânea, ela faz esse papel. Professora Daisy, diante dessas informações, dessa colocação da literatura e o que temos hoje como movimentos, estamos caminhando mais para uma desconstrução ou uma nova leitura desse mito, ou estamos presos ainda naquele sentido negativo que o Fabiano colocava da tradição? A gente vive numa sociedade em meio a relações de poder, né? E nessas relações de poder, o que a gente observa assim, é que várias instituições contribuem ainda, né, para a manutenção do mito, inclusive a escola, né? Então, a escola, muitas vezes, também ela entra na onda dos festejos e faz as crianças, né, virem para escolas com determinados adereços, como se fossem a base da nossa sociedade. Então, eu vejo assim que, muitas vezes, o que a gente produz na academia, né, a sociedade ainda não está pronta, né, para receber isso, porque existe toda uma mudança de um padrão cultural, né, de um imaginário que está muito forte, muito naturalizado na sociedade. Isso é lento também? E o papel da mídia, professora Daisy? Ela também contribui. Contribui decisivamente. Tanto é que tu vira e mexe, né, adaptações literárias para seriados de televisão, novelas, e, novamente, a obra do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que a gente falava agora há pouco, né? E as pessoas leem essa obra como se fosse a história do Rio Grande do Sul, esquecendo que o autor tem que ser localizado no tempo, no espaço, né, que grupo ele pertencia, quais são os juízes, quais os juízos, os valores, os argumentos que ele se utiliza e por que ele está se utilizando, né? Não podemos esquecer que esse gaúcho heróico, bravo, né, ele nunca teve acesso, ele nunca foi proprietário de terra, né? Pelo contrário, o trabalho dele era de safra e muitas vezes a dependência do patrão, né,
faziam com que ele não o roubasse, mas na primeira oportunidade ele também roubava, né? Então, muitas pessoas hoje que são urbanas, que vivem esse mito, muitas vezes nem sequer andar a cavalo, né? Quer dizer, é complicado isso, né? Tu idealiza algo que está no imaginário, mas que dificilmente tu experimentou isso. Vocês percebem alguma relação assim nos movimentos que temos hoje na sociedade e o movimento tradicionalista gaúcho? Ou são coisas paralelas que não dialogam, em algum momento se encontram, não? Ou há um potencial também aí dentro que poderia ser desenvolvido? Lancei a pergunta, não sei quem quer começar a responder. Bom, Fabiano. É difícil porque a gente tem a preocupação de não entrar no fator, enfim, a política. E nós somos seres políticos. A questão da nossa democracia atual, no meu ver, é essa questão de sair às ruas, a nossa questão aqui no Sul, a questão na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é a mesma em todos os lugares. A gente vive uma democracia, enfim, um apelo meu, pessoal, uma democracia monarquista, porque tudo que se produz em uma certa região, a gente passa ela para um controle central e esse controle depois o nosso povo deve solicitar de volta a centralização para poder mendigar voltar. Esse tipo de recurso, uma coisa que já devia ser feita de uma forma diferente. Perfeito, já na origem. Não dividindo a nação. A questão não é dividir a nação, mas é dar o seu valor principal a cada elemento, a cultura da Bahia, a cultura do Rio Grande, a cultura em São Paulo. Somos os mesmos, né? Como o tempo está praticamente fugindo da nossa mão para distribuir a palavra a todos, a nossa democracia, Paula, sobre esse aspecto. Eu acredito que esse mito do gaúcho herói, ele está muito presente no inconsciente do povo gaúcho. Então, por isso, esse orgulho gaúcho, né, desses movimentos tradicionalistas, que, claro, ainda são propagados pelos CTGs, né, pela mídia, mas ele ainda continua muito presente no inconsciente do povo gaúcho, e a literatura vem a favorecer nesse aspecto. Professora Deise, movimentos sociais, movimento tradicionalista. Como o colega colocou, né, é complicado, mas eu acho que cumpre com o nosso papel, não só como intelectuais, mas como professores, né, que estudam, estar cada vez mais tentando entender o que está acontecendo na sociedade, o que ela está carente, está dizendo, o que ela está pedindo para nós, né, fazendo com que entenda o que um mito, né, é capaz de acalmar em suas aspirações sociais, né? Obrigado, professora Deise, pelas informações históricas também que nos trouxe, a reflexão que nos proporcionou. Aos nossos convidados, ao Fabiano e à Paula também, pelas suas contribuições da área mais da literatura e da filosofia. Muito obrigado. O tema de hoje termina aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto para aprofundar.